Olá, dando continuidade aos nossos estudos do tema Direito e Poder a partir da obra de Michel Foucault, intitulada Vigiar e Punir, nós vamos exibir o trecho de um interessante documentário intitulado Foucault por ele mesmo, onde o próprio autor faz uma análise bastante concisa desta ideia de poder disciplinar. A imagem não está muito boa, mas vale a pena nós resgatarmos a figura humana de Foucault, falando ele mesmo sobre sua instigante, extremamente atual teoria sobre os poderes disciplinares e sua relação com o direito. Vamos lá?
Bom, eu espero que vocês tenham observado que, apesar da imagem estar precária, esse trecho do documentário, a meu ver, é o melhor de todos, né? O documentário se propõe a fazer uma análise mais abrangente do pensamento do Foucault, que obviamente não se restringiu ao exame da relação entre direito e poder, né? Mas ele estuda a perspectiva do poder, né, no ambiente mais abrangente. Mas, evidentemente, que na nossa área de estudo, veja bem, essa discussão ela é fundamental. E, curiosamente, nesse documentário, que tem mais ou menos 60 minutos, esta é a parte exposta com mais didática. Então, como vocês observaram, nós tivemos a oportunidade de ver a figura humana do Michel Foucault e nós percebemos, né, pela forma do discurso que ele desenvolve, né, que ele desenvolve uma fala que espelha uma capacidade imensa de raciocínio, né, que faz dele um grande pensador. Ele não é apenas, né, um reprodutor de ideias, mas ele usa as ideias, né, estudadas e adquiridas como, né, uma plataforma para desenvolver o seu próprio pensamento, né? Então, a meu ver, esse é um detalhe muito rico que vale a pena ser captado, né, através do contato direto com a figura humana dele, né? É uma pessoa que pensa ativamente enquanto expõe o seu discurso, quer dizer, o próprio pensamento dele não é, digamos assim, uma plataforma já acabada, mas nós percebemos que ela está sendo constantemente renovada. Então, nesse pequeno trecho que nós pudemos exibir, nós vimos que ele faz um resgate assim muito resumido, mas bastante pontual, bastante didático, né? Mostrando, né, como a ideia de suprício, que era própria, né, do modelo de soberania absolutista, vai aos poucos perdendo a sua funcionalidade, porque é um modelo de poder, né, associado diretamente à violência, associado diretamente, né, à punição, né, baseada no conceito de suprício, com muito sofrimento, né, e que eventualmente não trazia muitos benefícios em termos de legitimidade, né, porque é um modelo de poder onde se punia de forma sangrenta e excessiva, e talvez esse modelo tenha perdido completamente sua funcionalidade, né, conforme essa soberania foi se transformando aos poucos, né, numa soberania limitada pela própria ideia, né, de Estado de Direito, uma soberania que se constrói não pela vontade limitada do soberano, mas pelo próprio ordenamento jurídico, e nesse contexto, né, vão surgindo, né, as relações econômicas próprias do capitalismo. Então, Foucault destaca muito bem, era preciso pensar numa forma de punir, não menos, punir de forma menos ostensiva, mas de forma mais eficiente, né? Então, aí começa a surgir, como nós vimos, inclusive, né, em aula anterior, né, a emergência dos poderes disciplinares, né, que vão se estabelecer, né, através da ideia de dominação, que vão se estabelecer como prática, né, baseados numa inversão, né, bastante inteligente de visibilidade. Né? Se no modelo tradicional de soberania, quem deveria ser visível e ostentar, né, a sua transparência era a figura do soberano com toda a sua suntuosidade. Né? Nesse modelo disciplinar, né, nós diríamos que o polo ativo dessa disciplina ele se torna praticamente invisível e ganha destaque, ganha luz. Né? Aqueles que estão no polo passivo, que são, na verdade, os sujeitos constituídos pelos poderes disciplinares. E, de uma forma muito didática, o documentário também resgata, né, a figura arquitetural do panóptico, que é uma figura simbólica. Ela surge, né, nos primórdios históricos realmente como, né, um modelo, né, de arquitetura, né, que tem toda aquela simbologia que nós trabalhamos em aula anterior, né, onde nós nunca vamos ter a certeza da presença efetiva da figura do vigilante, mas no polo passivo dessa relação, aqueles que se sentem vigiados
se encontram no estado de sujeição permanente, né? Então, Foucault vai dizer esse panóptico é uma espécie de máquina, porque qualquer um pode colocar esse jogo óptico em funcionamento. É bastante interessante isso, né? E uma forma muito interessante, o documentário também faz um novo salto didático, mostrando que esse panóptico ele ressurge de formas diversas ao longo da história, né? Ele vai perdendo essa característica original desse modelo prisional, né? Mas ele aparece através de outros modelos, né? No documentário nós vemos o modelo da indústria, né? Nós vemos o modelo dos escritórios, e aos poucos, né, esse modelo panóptico ele vai se tornando mais difuso, ele vai sendo incorporado pela sociedade. Então, nós temos o que o Foucault chama de disciplina social, né? Ela não deixa de estar presente, obviamente, nos espaços institucionais, ainda que de forma menos ostensiva, né? Ela não deixa de estar presente nas escolas, ela não deixa de estar presente no ambiente empresarial, ela não deixa de estar presente, né, nos hospitais, né, nas burocracias estatais, mas, obviamente, que esse modelo ele se torna mais difuso, né? Não necessariamente nós precisamos ter uma torre central, né? Porque essa ideia de vigilância ela se espalha pelo corpo de funcionários, ela se espalha pelo corpo social, né? De forma que cada um de nós é ao mesmo tempo, né, vigilante e ao mesmo tempo assume o polo passivo de ser vigiado. Então, é um modelo extremamente interessante. E Foucault chega a mencionar logo no final o problema da estética, né? A estética, a meu ver, é um campo de exploração extremamente interessante, porque adentra, né, no que ele vai chamar de biopoder, né? Porque além desses aspectos, né, laborais, de poder que nos tornaram seres intelectualmente capazes, que nos tornaram aptos, né, a um trabalho industrial eficiente, nós temos todo um estudo, nós temos todo um regramento para nos tornar saudáveis, para nos enquadrar num certo padrão de saúde, né? E aí aparece exatamente o que o Foucault vai chamar de biopoder, que também faz parte desta disciplina, né? Só que nesse caso voltada mais diretamente para, digamos assim, a formatação da saúde do nosso corpo, né? E nós temos, né, políticas públicas, que ele vai chamar de biopolítica, exatamente voltadas para o regramento desta boa saúde. Então, todo o problema que o mundo vive hoje, né, com essa pandemia, toca diretamente nessas políticas, né, de saúde, de distanciamento, de não contaminação. Então, nós temos mais do que nunca a percepção da atualidade do pensamento de Michel Foucault, né? E muitos percebem toda essa política, né, de controle da pandemia como mecanismo de poder, né? Alguns filósofos levantam a questão, e as liberdades, até onde nós podemos, né, restringir as liberdades individuais em nome do não contágio, né? São questões que estão aí presentes na atualidade de uma forma muito, muito interessante. E um outro grande mecanismo panóptico que Foucault propriamente não conheceu, porque ele morreu muito jovem, né, de forma prematura, é o mecanismo panóptico da internet, que, a meu ver, né, torna o pensamento de Foucault pensamento visionário, porque ele antecipou, né, todo um esquema óptico de visualização, de transparência, que a internet veio, em termos tecnológicos, tornar possível, né? Então, o que nós observamos hoje? Graças à internet, nós temos não só mecanismos, né, de vigilância efetivos, câmeras de observação, etc. Elas não pertencem exclusivamente, né, ao Estado, embora o Estado também possa se valer delas, mas elas estão presentes na sociedade, como nós temos no próprio espaço da internet mecanismos, né, que nos estimulam a cada vez mais tornar a nossa vida, digamos assim, visível, tornar a nossa vida alvo de observação ou da vigilância de terceiros, né? Isso faz parte do mecanismo da internet, né?
minimizar a ideia de privacidade de uma forma assim muito interessante. Então, quanto mais essa disciplina, quanto mais esse panóptico se internaliza, mais espontâneo parece essa nossa, né, atitude de dar visibilidade às nossas ações. Né? Mas, de fato, se a gente refletir, né, essa internalização, ela resulta de uma certa controle, ela resulta de uma dominação sutil que, de alguma forma, vai sendo costurada, né, pelo meio social. Então, convido vocês a refletir sobre o pensamento de Michel Foucault. A questão que fica em aberto, que nós vamos trabalhar, né, num próximo vídeo, diz respeito também a um tema da atualidade. Não é? Existe a possibilidade dessa disciplina tornar-se, digamos assim, tão exaustiva, tão controladora, a ponto dela incentivar o próprio fracasso, ou a própria quebra da eficiência? Não é? Essa é uma questão importante nessa sociedade que nós vivemos, onde essa disciplina se internaliza, e ao mesmo tempo que ela se internaliza, ela se torna cada vez mais radical, né? Cada vez mais contundente. Né? Então, eu pretendo discutir esse tema com vocês, fazendo análise da primeira parte daquele clássico do Charles Chaplin, chamado Tempos Modernos. É isso que nós vamos fazer na nossa próxima aula. Muito obrigada.